Shalom! Bora maratonar nesse horário agora, o Portal do Meio-Dia. E vamos falar um pouquinho sobre os bem-aventurados, os benditos, os bem-sucedidos. No Salmo 34, no capítulo 1, diz o seguinte: benditos é aqueles que a transgressão e os pecados são perdoados e cobertos pelo sangue de Jesus. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o sangue do que perdoa. O sangue de Jesus que perdoa e nos dá oportunidade para nos arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões e andar em um novo caminho, em uma nova rota. Mas a palavra que eu trago aqui é uma palavra do desconectar. Desconectar do quê? Desconectar do sistema, da ignorância do sistema, desconectar daquilo que não deixa você ter uma mentalidade de reino, que impede você de você ter o conhecimento e a revelação do que está escrito na palavra de Deus. E esse Salmo 34, vamos lá meditar um pouquinho no Salmo 34, que diz assim: benditos é aqueles que têm os seus pecados perdoados em um nome, estão cobertos em um nome do Senhor. E aí, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes ouvirão e alegrarão. Então, quem são os humildes que ouvem e seguem a palavra? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tá, entendi. Aqui tinha um negócio aqui. Então, na palavra de Deus, há condições para você ser perdoado das suas iniquidades, das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Há condições para isso. Se nós não maratonar no nosso manual de instrução, para ter o conhecimento, para buscar a sabedoria divina, para nós andar em uma nova rota, em um novo caminho, para seguir segundo o mandamento da palavra de Deus. O que é o mandamento da palavra de Deus? O que é ouvir e obedecer? O que é o despertar da fé por você ouvir a palavra? E aonde é que está a palavra? Aonde é que está a palavra que está escrita? A palavra, a única verdade. A palavra de Deus é a única verdade aqui, mas não é toda a verdade que está escrita. A verdade nós buscamos na presença do Altíssimo. A partir do momento para a gente receber a revelação do que está escrito na palavra de Deus, primeiro você precisa entregar a sua vida para o Rei da Glória, abrir a sua mente, ô portais as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? A sabedoria, que te dá a revelação, que traz a revelação que está escondida atrás do texto. Porque os segredos da palavra de Deus é só para aquele que busca, é para aquele que mergulha em águas profundas, é só para aquele que mergulha nas águas profundas, na meditação da palavra de Deus. A nossa vida nós não podemos perder tempo com coisas desse mundanismo, não. A nossa vida, a gente tem que ganhar tempo meditando na sabedoria, buscando a sabedoria, para que a nossa vida esteja debaixo das asas do Altíssimo, deixar de tudo aquilo que é do altar das trevas. Agora você fala assim: ai, Maria Ruas, você quer dizer que o sangue de Jesus não já destruiu com o altar das trevas? O sangue de Jesus só destrói o altar das trevas a partir do momento que você obedece e seja um discípulo de Jesus nessa terra, um discípulo de Yeshua HaMashiach e anda no caminho reto. Agora, se
você meditar lá, por exemplo, no seu manual de instrução, que está lá no capítulo de Jó, no livro de Jó, você vai ver o que é andar no caminho reto. Sabe para quê? Porque quando o seu adversário, o nosso adversário, envia os anjos caídos, os principados e potestades para te espionar, para te acusar, a partir dos seus pecados e das suas transgressões, você não tem domínio próprio, você não tem autoridade para pisar na cabeça da serpente, para pisar no gigante que está atormentando a sua vida. Tem coisas que eu falo aqui que você não vai ouvir dentro de um templo religioso. Tem coisas que eu revelo aqui para você que é coisas para um ambiente fechado, para pessoas que têm o discernimento de ir buscar num evento de avivamento, num evento fechado só para pessoas que dão o valor para mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Agora, o que eu falo para você aqui é só um aperitivozinho. Sabe por quê? Nós não podemos falar tudo o conhecimento que nós buscamos na presença do Altíssimo, porque muitas pessoas, não estão preparadas para ouvir, por causa da mente religiosa. A mente religiosa impede as pessoas de ser transformadas, de ser restauradas, de ter o conhecimento e a libertação. Você sabe o que é libertação? Libertação não é você ir dentro de um templo e o pastor colocar a mão na sua cabeça e expulsar o demônio, não. Você sabia que isso é um perigo para as pessoas que não andam segundo a palavra de Deus? Isso é um perigo para as pessoas que andam de qualquer jeito, porque elas vão dentro do templo. Aí o pastor expulsa o demônio que está no corpo delas. Quando elas saem da porta do templo para fora, entra 7 demônios pior do que aqueles que estavam, porque está escrito na palavra. Jesus falou isso daí. Jesus falou que a porca e lameada voltam para o seu lamaçal e os demônios voltam para sondar a casa de onde ele saiu, para eles entrar de novo. Agora, se você não meditar na palavra de Deus, para você ser cheia do Espírito Santo, para você andar obedecendo a lei, para estar debaixo da graça é estar debaixo das asas do Altíssimo, porque de nada adianta você orar o Salmo 91, você passar horas e horas orando, sendo que você não obedece o que está escrito na palavra, você não sabe o que é libertação, você não sabe o que é restauração, você não sabe o que é obedecer a palavra de Deus. Você quer saber uma coisa, o que é obedecer a palavra de Deus? Vai lá no Deuteronômio 28. Se ouvires atentamente e obedecer, você será abençoado e tu será uma bênção. Se tu não obedecer, vai lá mais adiante para você ver as maldições. Aí eu pergunto para você, será que você está debaixo das bênçãos ou você está debaixo das maldições? Ai, Maria Ruas, mas Deus é amor, né? Engraçado, tu não lê Bíblia não, né? Quem abre a boca para dizer isso, que Deus é amor, não lê Bíblia não, né? Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Você verá em várias partes do nosso manual de instrução, que é as Escrituras Sagradas, está escrito sobre o que acontece com a nossa vida. O seu adversário vai na sua bota, vai no seu calcanhar, toda vez que você transgride a lei, e você vai ficar debaixo das maldições. De quem é as maldições? Para que está escrito as maldições na palavra, no nosso manual de instrução? Não é para o transgressor da lei? Para aqueles que sabem que está infligindo a lei? Para aqueles que sabem que está desobedecendo? Para aqueles que sabem que é rebeldezinhos e não está nem aí? Engraçado, né? Quando a tua vida não anda, será que você não está debaixo de maldição? Será que você não é um rebeldezinho nas filosofias dos nicolaítas, dos midianitas e tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é o altar da besta, que é o Deus Baal? Porque na palavra de Deus não esconde nada para ninguém. A palavra de Deus ou é para os filhos da luz ou é para tropeço para os filhos das trevas. Porque o altar de Baal está escrito na palavra de Deus. E o povo está se dando mal porque está prostrado
no altar do Baal, está prostrado na filosofia dos nicolaítas, está prostrado na filosofia das midianitas. Você sabe onde é que está escrito? Eu vou dar, ó, em Gênesis, em Números, e isso que eu estou lendo para você aqui está no Salmo 34. Você está entendendo? Então, é isso que você precisa entender. Shalom, meu amigo José Nildo. Shalom. Então, é isso que você precisa entender e compreender. Será que a sua vida não está travada por conta da sua desobediência e da sua rebeldia? Porque a sua mentalidade é grega romana, está dentro do sistema da besta. Aí as pessoas perguntam assim: ai, Maria Ruas, quem são os falsos profetas? Os falsos profetas têm desde que Deus criou o mundo, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade começou a existir em cima dessa terra, que existem os falsos profetas, os anticristos. Andar na filosofia dos nicolaítas, por exemplo, é ser um falso profeta, é ser um anticristo. Agora, você sabe o que é a filosofia dos nicolaítas? Você sabe o que é uma pessoa pregar a palavra de Deus, mas ela vive prostrada diante do altar da Jezabel, o altar de Baal? Você sabe as comemorações do altar de Baal, por exemplo? Isso que eu estou falando para você aqui é em parábolas. Para você se despertar, para você se fazer filho de Deus nessa terra e deixar de ser criaturinha rebelde, para você deixar de andar debaixo das maldições. A palavra que nós pregamos é uma semente em parábola para despertar a mentalidade do filho de Deus caído à beira do caminho, porque aquele que é filho de Deus, ele desperta. Aquele que é filho de Deus nessa terra, ele tem sede da palavra, ele quer mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo, ele quer buscar o conhecimento, ele quer buscar a verdade, ele quer o entendimento da mentalidade hebraica, a mentalidade judaica, porque Yeshua, o sangue de Yeshua, ele é judeu, ele não é grego, ele não é romano, ele não é egípcio. Não, gente. E aí eu pergunto, por que a humanidade não pergunta o que significa o sangue de Jesus? Por que a humanidade não se pergunta por que o sacrifício de Jesus em uma espada? Sabe uma espada? Ah, uma espada assim, aquilo que você vê Jesus lá, aquilo não é uma cruz, gente, aquilo é uma espada. Uma espada que corta para a direita, para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. O véu que está no olho da humanidade já foi rasgado, mas a humanidade insiste em querer ser cego diante de um Egito, diante das filosofias sodomita, das filosofias dos nicolaíta, das filosofias das medianita, da filosofia da Jezabel, da filosofia do altar de Baal. A humanidade insiste em se prostrar diante do altar das trevas e aceitar aquilo que o adversário está oferecendo. Aí pega e o adversário joga você na lama do chiqueiro dos porcos, na lona, e pisa na sua cabeça e chuta você até você se despertar, meu irmão. Viu? E eu pergunto para você, até quando você vai se fazer de besta dentro do sistema da besta e deixando a besta do sistema enganar você? Sim, porque o sistema dos nicolaítas, as filosofias que homens criou, a religiosidade que homens criou em cima dessa terra, é para te enganar, é para te iludir, é para fazer de você de comércio. Você sabe o que é a filosofia dos nicolaítas que faz a humanidade de comércio no final do ano grego-romano? Você sabe o que é o ano grego-romano, que não está escrito na palavra de Deus, que essa filosofia foi homens que criou? E isso também nós pregamos em parábolas para você se despertar, para você buscar o conhecimento, para você fazer um resgate de identidade, você saber quem você é, da onde você veio, o que você está fazendo aqui, qual o teu propósito e para onde você vai. Porque nós somos um ser tricotômico, é corpo, alma e espírito. E se você não tiver alinhado, se você não buscar esse alinhamento, você não vai ter o entendimento da sabedoria.
Os seus projetos estão sendo sabotados por causa das suas emoções, da sua alma corrupta, a sua alma fragmentada, quebrada, destroçada, despetalada, porque você está vivendo uma vidinha prostrado diante do altar do Baal, diante do altar que é dos filhos das trevas, que é do joio. Jesus falou para os discípulos: deixa o trigo e o joio crescer junto, porque no final dos tempos eu envio os meus anjos para a terra que faz essa separação. Nós estamos no tempo da colheita, nós estamos no tempo da separação. Quem tem ouvido, que ouça o que os anjos estão dizendo nessa época, o que o Espírito de Deus, o que o Espírito Santo ainda pode achar e está dizendo nos dias de hoje. Humanidade, você é humano, então está na hora de você entender, compreender, buscar a sabedoria, buscar o conhecimento da verdade e compreender essa verdade para a tua libertação, restauração de quem você é, restauração da identidade, você ter a sua vida na liberdade na presença de Deus, porque o ser livre é o livre do sistema, é o livre da besta, é o livre da vida dos tolos, que não tem entendimento, não compreende o que é o altar de Baal, o que é a Jezabel, o altar da besta, as deusas que está espalhada por aí, que a humanidade adora, que não sabe nem o que significa. E a vida indo para o quinto dos infernos. É isso que é. Gente, Jesus pregou para nós sobre o inferno. Quem somos nós? Nós somos discípulos. Os discípulos fazem o quê? Segue o mestre. O discípulo é discipulado pelo Espírito Santo. Por que nós escolhemos obedecer o chamado? Deus fez o chamado para toda a humanidade, mas o Filho é aquele que obedece o chamado, que se coloca na disposição para obedecer e permanecer na presença do Altíssimo. Porque se a tua vida for largada de qualquer jeito, como que você está obedecendo a voz de Deus? Não tá, meu irmão. Não tá. Você quer ser uma pessoazinha rebeldezinha? Continua nesse mundanismo, nesse Egito, sentado na mesa dos senhores egípcios. Você sabe o que é os senhores egípcios? Você sabe? Bem que você deveria saber o que é os senhores egípcios, porque Yeshua é o Senhor dos senhores e Jesus, ele é o rei soberano, mas é para aquele que quer obedecer. Você tem o direito de escolher. Você tem o direito de ser uma pessoa abençoada ou amaldiçoada. Você tem o direito de você ter a graça ou ser uma pessoa na desgraça. A pessoa na desgraça é a pessoa rebeldezinho, mundanismo, Egito, que pega tudo aquilo que o teu adversário. Você sabe quem que é o teu adversário? Se você aceitar o que o teu adversário está oferecendo, ele te acusa no tribunal celestial diante do juiz. Você sabia que existe um tribunal diante do juiz? Você sabe quem é o juiz? Você sabe quem é o acusador? Você sabe quem é o promotor de acusação? E você sabe quem é nosso advogado? Que nos dá o direito, a oportunidade de você andar na lei. E quando você pedir perdão, que o nosso pedido de perdão é diário, a salvação é diária. Agora você toma cuidado com isso que o sistema religioso diz: ai, levanta a mão para o céu, aceita Jesus na sua vida e você está salvo. Uma vez salvo, você está salvo para toda a vida. Você acredita nessa patifaria do sistema religioso pagão do quinto dos infernos, que nasceu, brotou no quinto dos infernos para enganar, para te enganar, para enganar a humanidade? Você sabe o que significa toda essa patifaria?
essa morte teológica que eles não têm revelação da divindade, muito menos da sabedoria que vem da palavra do Eterno, da palavra que sai da boca do Eterno. Todos nós temos acesso livre à palavra que sai da boca do Eterno, a revelação da sabedoria, as bênçãos. As bênçãos do céu para a terra, para você ser livre das maldições, mas é se você quiser. Ninguém aqui nessa terra, ser humano nenhum, é obrigado a se prostrar no altar de Baal ou se prostrar no altar de Deus. Ninguém é obrigado a andar nas trevas ou andar na luz. A sua vida é livre para você fazer escolhas. Mas eu pergunto para você, você conhece a verdade? Você conhece a sabedoria? Você sabe as consequências de transgressões, de você aceitar o altar das trevas, de você dizimar no altar das trevas? Porque tem muitas pessoas ignorantes que dizem bem assim, ai, o dízimo é da lei, o dízimo foi anulado. No entanto, ignorante, a besta, você está dizimando no altar das trevas. E as suas finanças estão indo para o quinto dos infernos que você não anda. Porque você dizima no altar das trevas todo mês, todo dia, toda hora, e você nunca desconfiou disso. Agora, quando nós falamos das bênçãos que vem através de você depositar na casa do tesouro, você não sabe nem o que significa. Você não sabe quem é casa do tesouro, você não sabe o que significa casa do tesouro, você não sabe. Porque você não medita no seu manual de instrução. Andar na lei para estar debaixo da graça, alicerçado, escondido na rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha que Deus falou para Moshe? Moshe, tu quer me ver, Moshe? Esconde na rocha. É Moisés. Moisés, esconde na rocha, Moisés. Quem era a rocha desde a época de Moisés? Quem era o fogo que acompanhava o povo saindo do deserto? Quem era a sombra que acompanhava o povo na saída do deserto? Você acha que é quem, gente? Você já acha que é uma historinha de faz de conta? Que é um fogo físico? Que é uma nuvem física? Vocês acham mesmo que a revelação vem através do entendimento, da obediência para você obedecer à voz do Altíssimo? A voz do Criador, a voz do Deus soberano, o Deus do céu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ou você prefere ficar nessa imundícia egípcia? Aí você não entende nada do que está escrito na palavra de Deus e você vive uma vidinha de qualquer jeito dentro das maldições. As maldições das deusas Jezabel, aquilo que o povo profano adora, não sabe o que adora, a ignorância não deixa ter o entendimento. Mas você sabe que tudo isso que eu prego aqui é um aperitivozinho. Porque, cuidado, hein? Sei muito mais do que prego aqui, porque a revelação da obediência à palavra de Deus nos dá conhecimento. E o nosso conhecimento profundo, nós não temos autoridade para revelar nas redes sociais. Nós pregamos uma palavra do despertar, uma parábola, igual Jesus pregou. Nós somos discípulos, seguidores de Yeshua HaMashiach. Então nós obedecemos o mestre e nós pregamos o que o mestre permite que nós pregamos. Nós não podemos ultrapassar a revelação do conhecimento. Porque o conhecimento é para aquele que quer o despertar, para conhecer a verdade, para saber as consequências dos pecados, saber ir na sua vida e pedir perdão até a tua quarta geração, quebrar a maldição. Você sabe o que é quebra de maldição da tua genealogia? É isso aí. É isso aí. Se você não ter o conhecimento da sabedoria divina, você vai ficar boiando. A sua vida vai ser um passo para frente e dois para trás. Por quê? Você não quer mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Viu? Lá no livro de João, Jesus falou, se tu me conhecer e se tu pedir, eu te daria. E tu seria uma fonte de água limpa a jorrar, uma fonte de água viva a jorrar. Você está entendendo? Se você estiver ligado na fonte, quem é a fonte das águas vivas? Quem é a árvore que mana leite e mel aqui nessa terra? Quem é?
Quem é a árvore da cura? Quem é a árvore da sabedoria? Quem é a fonte das águas vivas onde nós mergulhamos? Onde nós buscamos a sabedoria divina, onde nós buscamos o conhecimento. Agora, tudo que eu prego aqui é experiência. Tudo que eu prego aqui é viveu, passou e está aqui para pregar a palavra por experiência. Passou pelo vale da sombra da morte, passou pelo inferno, passou pelo altar de Jezabel, passou pela rebeldia, passou pela transgressão, passou, e agora estou aqui, meu filho. Oportunidade que Deus me deu para estar aqui pregando a palavra do conhecimento e da sabedoria para aqueles que querem também sair. Porque o vale de sombra da morte é só uma passagem, o deserto também é só uma passagem. O deserto não é para permanecer, o deserto é para você atravessar. O mar está aberto, só não atravessa quem não quer. E Yeshua é esse mar aberto. E Yeshua é a oportunidade para você sair do vale de sombra da morte. E Yeshua é o sangue até hoje. E nós somos a terra que clama, Abba, Pai. Nós somos essa terra encharcada, regada com o sangue de Jesus, o sangue da redenção, o sangue que nos leva de volta à presença do Altíssimo, a estar debaixo das asas do Altíssimo, a estar firmado na rocha. E Yeshua é a rocha, e Yeshua é a graça, e Yeshua é as asas do Altíssimo. Porque eu prego a palavra do despertar. É para aquele que quer. É para aquele que está disponível e quer permanecer na disponibilidade. É aquele que quer aceitar Jesus e permanecer na rocha. Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Na palavra de Deus está escrito: ai daquele que está alicerçado debaixo das asas do Altíssimo. Ai daquele que tentar contra um filho de Deus debaixo das asas do Altíssimo. Ai daquele que tentar se levantar contra um discípulo de Yeshua HaMashiach nessa terra, que obedece à palavra, que tem 7 anjos do Deus vivo aqui em roda de nós. Ai daquele que tenta se levantar. Agora, na palavra de Deus diz o seguinte: serão abençoados aqueles que te abençoar. E já estão amaldiçoados aquele que tentar se levantar contra a sua vida, aquele que tentar te amaldiçoar, aquele que tentar te enganar, aquele que tentar te iludir. Essas pessoas já são malditas, porque são os rebeldezinhos que não reconhecem um homem de Deus nessa terra, uma mulher de Deus nessa terra, que não sabe reconhecer aquele que está debaixo das asas do Altíssimo. Por isso que tem muitas pessoas malditas na terra. Eles falam mal daquele que prega a palavra de Deus, falam mal daquele que está exalando as bem-aventuranças, exalando o procedimento da palavra de Deus. Eu falo uma coisa para você: cuidado, viu? Cuidado quando você afia a sua espada, afia a sua língua para perseguir os Davi que Deus está levantando nessa época. Cuidado para você não ser um rei Saul e morrer com a própria espada no seu coração. Sim, porque a espada, o mal que sai da sua boca, ela está apontada só para você. Quando você disponibiliza a sua boca para falar mal de uma pessoa, o mal está apontado para você que falou. Por isso, Deus nos dá o conhecimento para a gente orar pelos nossos inimigos e pedir perdão e buscar a salvação diária. Você sabe que lá na oração do Pai Nosso está escrito tudo isso que eu estou te falando aqui? Sabe por que você não conhece? Porque você não medita, porque você não pede a ajuda do Espírito Santo para te revelar o que está escrito na oração do Pai Nosso. E agora você fica aí, ó, com a sua espada apontada para você e você morrendo com a tua própria espada, o veneno da serpente que escorre pelo canto da sua boca por você tentar se levantar contra pessoas de Deus nessa terra. Eu falo para você, ai, está escrito na palavra de Deus, ai daquele que tocar nos meus ungidos, ai daquele que tocar nos meus filhos aqui na terra. Eu pergunto para você, é melhor você ter paz com todos, viu? Porque você não sabe quem é quem, você não sabe se aquela pessoa que você não dá nada por ela, a vida dela, você não sabe se está debaixo das asas do Altíssimo. Você não sabe.
Aí você amaldiçoa a vida daquela pessoa, você fala que aquela pessoa não presta. E se ela tiver alicerçada debaixo das asas do Altíssimo? E se ela tiver um paredão chamado Espírito Santo e os 7 anjos de Deus? Meu irmão, cuidado, porque os demônios fogem da nossa presença por 7 caminhos de fogo. Você sabe o que é caminho de fogo? Eu não vou te revelar, sabe por quê? Para deixar você na curiosidade e você meditar no teu manual de instrução. Para você saber colocar a sua vida debaixo das asas do Altíssimo, como está escrito no Salmo 91. Para você não ser um religiosinho com a sua mente grega, com a sua mente do sistema, com a sua mente nos rebeldezinhos dos anticristos, com a sua mente nas rebeldias dos falsos profetas, dos falsos pastores, aqueles que pregam a palavra de Deus, os coach, que pregam a palavra muitíssimo bem, mas a vida deles está diante do altar da Jezabel. A vida deles segue os nicolaítas, os medianitas e os itas mais. E a vida deles tá aí, só que a patifaria. Mas prega muito bem. Prega muito bem. Os pastores prega muito bem, mas vigia a vida dele. Se eles estão seguindo a lei de Deus debaixo da graça, ou eles falam que a Torá é o Antigo Testamento. Repara, veja bem. Se a conduta, o estilo de vida deles é segundo a palavra de Deus ou segundo o altar do Baal. A rebeldia da Jezabel com as suas deusas Asherá, com as suas festanças da palavra grega romana. A maldição egípcia, a maldição que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Porque no capítulo de Deuteronômio diz as bênçãos e as maldições. Agora, você já descobriu o que são esses altares dos midianitas, dos nicolaítas? Você já descobriu? Você já meditou no seu manual de instrução para você entender e compreender e sair desse lixo de altar das trevas, que é o teu adversário? Meus irmãos. Se você soubesse quem é o teu adversário, que te acusa, se você soubesse quem é o teu adversário que te oferece, você pega e ele te passa rasteira, joga joga sua cara no chiqueiro dos porcos e você tá lá se lameando, o filho pródigo. Tudo que eu prego aqui está escrito. Tudo que eu prego aqui saiu da boca do Deus Altíssimo. Tudo que eu prego aqui está escrito no nosso manual de instrução. Tudo que eu prego aqui está escrito no mandamento da palavra do Eterno. Agora, se tu quiser, tu vai lá e busca, tu vai lá e medita, tu vai lá e se desperta, tu vai lá e obedece a palavra do Altíssimo. Você sabe que a palavra de Deus não é para toda a humanidade. É para quem quer, não é para todos. É para quem quer. É para quem quer. É para quem quer disponibilizar a sua vida para estar no paraíso, para estar de volta debaixo dos olhos do Altíssimo. Porque tem muita gente ignorante que fala bem assim: ai, mas Deus é amor, Deus conhece meu coração, Deus sabe qual a intenção do meu coração, mas no entanto, tu é um rebeldezinho com a sua vida no chiqueiro dos porcos. Você é um rebeldezinho nas filosofias da Jezabel, dos nicolaítas. Por quê? Porque você não quer buscar o entendimento mental. Você não quer abrir a sua mente para você ter uma mente hebraica, para Yeshua ser a tua cabeça e ensinar o teu corpo a andar separado para Deus. Separado para Deus. Sabe? Aí você não entende nada e você tá aí mergulhado numa hipocrisia dos hipócritas, as filosofias dos hipócritas, o sistema da besta, do anticristo, do falso profeta. Você não sabe o que significa isso. Você tá pensando que vai chegar uma pessoa profetizando profetada. Meu irmão, isso já tem, ó. E você tá lá, no entanto, ouvindo esses enganadores. Você tá lá ouvindo os falsos profetas, a religião que Yeshua não veio aqui para criar religião para ninguém. O sangue de Jesus é para nos libertar
desse sistema pagão, esse sistema que está concretando a cabeça da humanidade e jogando nas maldições que está escrito lá em Deuteronômio. Que ouça aquele que dá ouvido para ouvir o que vem do Eterno. Sabe? A palavra que vem da boca de Deus, o conhecimento e a sabedoria. Shalom, shalom. Louvado seja o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, filho do nosso eterno Pai soberano, o Abba Pai. Shalom, shalom.